Fala, meu povo, e aí, sejam bem-vindos, começando mais uma semana, agora Botafogo reencontrando o caminho das vitórias, né? Depois da eliminação da Libertadores na semana passada para a LDU, o time entrou em campo ontem no Alfredo Jaconi contra o Juventude para quebrar um tabu, né? O Juventude não perdia para um clube carioca no Alfredo Jaconi desde 2009, tá? Exclusivamente para o Botafogo desde 96, desde 1996, que o Botafogo não vencia o Juventude lá na casa do time gaúcho. Teve, inclusive, final de Copa do Brasil nesses anos todos e tal. Mais jogos que o Botafogo foi lá e não venceu. Ontem, finalmente, o tabu foi quebrado, né? O Botafogo vencendo 3-1, vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro para não se desgarrar do G4, né? Os times que estão compondo ali ganharam quase todos eles, né? O Mirassol ganhou do Fortaleza, o São Paulo ganhou do Atlético e o Bahia ganhou do Santos. Todos os jogos ontem também, uma curiosidade, né? E aproveitando também para poupar o time, né? Nessa semana entre Copas, teve a Libertadores e agora já entra a Copa do Brasil. O Botafogo recebe o Vasco, o Botafogo vai a São Januário enfrentar o Vasco na quarta-feira, né? No confronto de ida da Copa do Brasil. E o Ancelotti aproveitando para mudar um pouco o time, né? Promoveu a estreia do Neto no gol. O John vinha jogando já em uma sequência muito grande, depois do fracasso da transferência para o West Ham, só perdeu 2 partidas só que o Léo Link jogou, né? Teve o jogo na altitude, que é muito desgastante. Teve a volta do David Ricardo também. O Barbosa, junto com o David Ricardo, o Marçal foi para o banco de reservas para virar a opção. O Nilton, voltando para o meio de campo do Botafogo, junto com o Marlon, acho que foi a dupla que mais deu certo desde a saída do Gregory. Né, a gente já tentou Marlon Freitas e Alain, Marlon Freitas e Danilo, e Marlon Freitas e Nilton. Acho que esse encaixe foi o que mais deu certo porque o Botafogo pensa de jogo pro Marlon Freitas, tá? De não ser um cara tão participativo defensivamente, o Nilton foi o que mais conseguiu dar a liberdade pro Marlon não ter que marcar. Mas ontem fez um jogo abaixo, eu ainda vou chegar nesse ponto. No meio-campo, a saída do Savarino para a entrada do Joaquim Correa, mais um jogo do argentino. E acho que a principal mexida vai a entrada de Jefinho no time titular no lugar do Arthur, né? Que não foi nem relacionado para o confronto contra o Juventude. Uma característica diferente, que o Botafogo perdeu do ano passado, quando tinha Luiz Henrique, um jogador de drible, um jogador de velocidade, de improviso, né? O Jefinho ontem mostrou que se ele quiser, ele pode ser titular desse time. Porque é o cara que tem isso de diferente, né? Mas o que me incomodou algumas coisas ontem, principalmente foi mais um início de jogo bem abaixo do Botafogo, tá? Acho que esse é um problema que já tem que ser corrigido urgentemente, tá? O Botafogo começou muito mal alguns jogos. O Botafogo começa mal o confronto de ida da Copa do Brasil contra o Bragantino. Até fazer o gol, o Botafogo não jogava muito melhor que o Bragantino, no Estádio Olímpico Newton Santos, no jogo de ida. O jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, o Botafogo começa muito mal e sai derrotado da partida por 2-0. No confronto de volta contra o Bragantino, o Botafogo também começa muito mal. Toma um golaço do Praxedes, que foi anulado por impedimento. No confronto contra a LDU, no jogo agora da volta, também começou muito abaixo. Ontem também, eu acho. Tá? Taticamente, fisicamente, perdendo os duelos, perdendo as divididas, chegando atrasado na maioria das jogadas. E isso acaba te dando uma desvantagem, porque se você toma um gol logo cedo, você tem que mudar completamente a estratégia do jogo. O Botafogo ontem não toma um gol cedo, né? O gol do Juventude sai com 30 do primeiro tempo, no momento em que o jogo já estava um pouquinho mais equilibrado. O Botafogo não era dominante na partida, mas o Juventude também não tinha mais um domínio amplo, como chegou a ter no início do jogo. Uma bola alçada na área pelo Nenê, uma bola muito alta que o Batalha ganha do Alex Telles. Achei que o Alex Telles falhou na marcação. É uma bola muito alta, ele vai disputar praticamente com o centroavante que está já sem impulsão, porque até a bola caiu, o Batalha já tinha parado de correr para subir junto com o Telles. Eu vi algumas pessoas falando de uma possível falha do Neto no gol, eu não concordo. Acho que o Neto não chegaria, como se fosse o John também não chegaria na bola. E depois do gol, o Botafogo melhora um pouquinho, tá? Depois de tomar o gol. Utilizando muito o Jefinho, muitas jogadas individuais do Jefinho, tal, tentativa de drible, e principalmente o Arthur Cabral, que foi o melhor jogador do Botafogo no primeiro tempo. Foi o cara que mais levou perigo ao gol do Juventude. Teve uma cabeçada que ele deu num cruzamento do Jefinho, que o Jandrei pegou, e o lance do pênalti, né?
que ele domina a bola dentro da área, como o centroavante tem que fazer, de costas para o zagueiro, fazendo um pivô. O zagueiro do Juventude tem uma infelicidade, acaba pisando no pé direito dele. O árbitro Flávio Rodrigues não viu no campo, o VAR chamou bem, na minha opinião, tinha que chamar mesmo. Ele volta atrás, marca o pênalti, o Alex Telles vai, empata o jogo. E o Botafogo sai com um bom resultado pro intervalo, né? Poderia sair perdendo, porque você toma um gol com os 30, você tem 15 minutos para reagir dentro do primeiro tempo. O Botafogo conseguiu levar uma vantagem assim boa pro intervalo. Volta do segundo tempo, o jogo volta um pouquinho mais equilibrado, o Juventude não tem o mesmo ímpeto da primeira etapa, do início do jogo. O Botafogo tenta criar algumas coisas. Achei um jogo muito tímido do Montoro ontem, um jogo bem tímido do argentino. Um jogo muito tímido do Joaquim Correa. Acho que foi um dos piores dele com a camisa do Botafogo desde que chegou. E tem uma coisa no Tuco que me incomoda um pouco. É a falta de definição da jogada um pouquinho mais rápido. Contra o Palmeiras, ele erra o passe que gera o gol do Palmeiras, né? Ontem tiveram umas 2, 3 jogadas bem parecidas com essa. Que ele prende um pouquinho demais a bola, que ele demora para tomar uma decisão. E às vezes parece até um pouco de displicência, né? E aí, quando ele dá o passe, ele já está muito pressionado, ele erra o passe e dá um contra-ataque para o adversário. Acho que isso está faltando um pouquinho mais, né? A gente está com os 2 jogadores que a gente tem para a posição, no caso ele e o Savarino, que são os utilizados, numa fase ruim. O Tuco, acho que ainda está bem numa fase ruim, mas um período de adaptação vindo do futebol europeu. E o Savarino, sim, esse aí numa fase ruim, nem foi utilizado ontem para descansar também para o jogo do Vasco. E aí começam as mudanças, né? Com 56, com 15 minutos assim mais ou menos, com 11 minutos mais ou menos, perdão, de segundo tempo, 3 mexidas no Botafogo. O Alex Telles dá lugar ao Marçal, que vinha jogando de zagueiro, mas ontem foi utilizado de lateral esquerdo, porque o Botafogo sem Cuiabá, o Alex Telles está vindo numa sequência insana de partidas, até porque o Marçal estava tendo que jogar na zaga, como improvisado. Então ontem o Telles tem um descanso bem merecido, porque ele precisa descansar mesmo, porque a parte física acaba pesando bastante para ele. O Danilo no lugar do Newton, que já estava amarelado, e flertou um pouquinho com uma expulsão, já tinha feito algumas faltinhas bem perigosas e não vinha num bom jogo. E o Matheus Martins no lugar do Jefinho, que também deu uma caída física, né? O Jefinho no segundo tempo ele dá uma queda física boa, o Matheus Martins entra para ser um novo fôlego, para dar um pulmão novo, mas o time continua assim, um pouquinho devagar do meio para frente, né? Sem a grande articulação do Joaquim Correa e tudo mais. E aí vem a mexida que ganha o jogo, né? Aos 67, ele tira o Tuco e bota o Cris Ramos, o centroavante espanhol que veio do Cádiz, estreou ontem pelo Botafogo, um cara muito alto, né? Muito forte fisicamente, mas bem móvel também, pelo que a gente percebeu. Ontem jogando junto com o Arthur Cabral. Acho que eu critiquei o Ancelotti nos 2 últimos jogos pela leitura do jogo dele de não ter um centroavante, né? Numa partida que eu acho que necessitava. Ontem eu acho que ele leu o jogo perfeitamente. Ele tira um pouco esse cara móvel do meio, que era o Joaquim Correa, para botar 2 caras um pouco mais fixos, mais físicos, no momento em que o jogo pediu uma bola alongada, uma bola mais pelo alto para você brigar. E você consegue ali, com os 2, fazer o gol da virada, né? É uma bola enfiada, o Arthur Cabral disputa e de primeira já dá o passe pro Cris Ramos, que no primeiro dá o corte na bola e a bola sobra perfeita para chutar pro gol. Perfeita. Alguma crítica minha a alguns jogadores desse time, como o Montoro, como o Arthur, como o Joaquim Correa, que chutem a bola. Chuta. Você tem que chutar para fazer gol. O Cris Ramos, ele domina, ele tira o zagueiro do Juventude, a bola sobra perfeita, no meio do campo. Completamente certa para ele chutar pro gol. Sem ninguém na frente, só ele, o goleiro. Ele enfia o pé na bola, a bola vai no cantinho, vence o de Andrei. Botafogo vira o jogo ali. Às vezes você precisa disso, um chute de fora da área. O time do ano passado chutava muito, arriscava muito de fora da área. O Cris Ramos ontem nesse lance foi muito feliz, muito feliz. Depois o Juventude vai saindo, né? E aí o Botafogo tem espaço, ele promove o Santi no lugar do Montoro. Acho que o Santi está começando a engrenar, tá bom? Contra o Palmeiras, o Santi fez um bom jogo, mesmo com a derrota. Acho que o jogo do Santi foi muito justo. Ontem, aos 45, tem um contra-ataque que ele arrasta perfeitamente a bola. O Arthur Cabral dá um pique aos 45, depois de correr 90 minutos. Dá um pique puxando a marcação, o Cris Ramos chega de trás, domina, entra cara a cara com o Jandrei, vence o goleiro do Juventude de novo. E ontem,
falando das individuais, né, as partidas individuais de alguns jogadores do Botafogo, achei um jogo muito mais ativo do Marlon, tá bom? Com liberdade, jogando enquanto o Newton estava em campo. Quando o Danilo entra, o Marlon dá um passinho um pouquinho mais para o lado esquerdo do campo, o Danilo fica do lado direito, os dois tentando fazer essa função de criação. O Marlon, inclusive, lançou algumas boas bolas ontem, teve um lance para o Vitinho no segundo tempo também. Achei uma belíssima partida do lateral direito do Botafogo, defensivamente de novo, já tá virando de praxe, né, elogiar o Vitinho defensivamente. Bom jogo da dupla de zaga. No finalzinho, o David Ricardo ainda ia fazer um pênalti muito bobo, muito besta, mas o Matheus Babi, que jogou no Botafogo, estava impedido, o pênalti acabou sendo anulado. E vitória importante, cara. Vitória muito importante para retomar um pouquinho de confiança nessa temporada. Até umas aspas que o Barbosa disse ontem, que era uma resposta boa para quem achava que o Botafogo tinha morrido na temporada, né? Principalmente pelo foco na Copa do Brasil agora. É uma vitória importante, porque você vai ter um clássico agora no meio de semana, que mesmo a gente achando o time superior, acaba ficando nivelado, né? Porque é um clássico, a gente sabe que tudo pode acontecer, futebol é muito, muito difícil de você prever alguma coisa, mas dá confiança. Aumenta a confiança no momento em que o time se sente um pouco mais fragilizado, né? Perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Palmeiras, eliminado para a LDU, principalmente da forma que jogou em Quito. Então dá uma certa esperança a mais para o torcedor pra esse restante de temporada, principalmente com foco em Copa do Brasil. É isso, meu povo. Se você ficou aqui até o final, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, tá bom? Agora tá saindo vídeo praticamente todos os dias, não só vídeos assim longos de análise ou de pré-jogo, mas vídeos curtos também. A gente traz as curiosidades, traz informação, traz notícia, tudo que acontece no mundo do Botafogo. Então se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, é só ir lá rapidinho, é gratuito, você vai ficar por dentro de tudo. Dá o like nesse vídeo também, compartilha pro seu amigo botafoguense, comenta se você concorda com a análise, se você acha alguma coisa diferente da partida de ontem. O Botafogo agora volta a campo contra o Vasco quarta-feira na Copa do Brasil, a gente vai estar de volta trazendo o pré-jogo da partida. Segue a gente também lá no Instagram, tá? A gente tá com a meta de bater 1.300 seguidores lá. Lá tá saindo notícia todo dia, sai vídeo curto também. Segue a gente também no TikTok. É uma rede nossa que tá crescendo. A gente também posta videozinho curto lá, curiosidade, estatística de jogador, tudo para você ficar ligado no mundo do nosso glorioso. E é isso, meu povo. Tamo junto. Te espero aqui na quarta-feira pro pré-jogo de Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima.